chegam pra mim e falam, mas você não tem cara de autista. Autista tem cara? Não. Autista tem... O coração do autista é diferente? Não. O cérebro de um autista, ele pode, sim, pensar de uma maneira diferente, porque nós temos, né, a criatividade, o raciocínio, o hiperfoco ou o hipofoco, mas nós não somos. Qual foi o impacto da sua mãe tão presente nos estudos? Olha, gente, a minha mãe, quando eu era pequena, até o 4º ano, na verdade hoje é o 5º, lá era a 4ª série, mais arrancava folha quando fazia errado, mais brigava com a gente. Tabuada era todo final de semana. Enquanto ela tava lavando roupa, e a minha irmã, enquanto é igual a vocês, a diferença de 1 ano, eu tava na 3ª, ela na 2ª série, o que fosse, ela lavando roupa de manhã, ela fazia nós lermos, mesmo que tivesse lição. E era ler ou era tabuada. Se tinha prova, misericórdia. Ela fazia a gente ler o texto. Lia o texto. Ela fazia a pergunta. Quem disse que eu sabia qual era a resposta? Eu não sabia a resposta. Pois ela parava de lavar roupa. Enxugava a mão dela e ela super delicada. Bem delicada. Ela ia lá e sabia onde estava a resposta. Bem delicada. Vocês sabem delicadeza de mãe. Super delicada. Ela sabia onde estava a resposta. Aí, às vezes, a gente levava uma chineladinha e aí a gente achava a resposta rápido. Depois que achava. Então, isso foi indo. Aí, quando deu o 5º ano, a 6ª série, que é o 5º ano de vocês, aí ela falou, agora vocês vão caminhar sozinhos. Mas quando precisar de mim, eu estou aqui. E aí eu fui, a minha irmã foi onde eu peguei o gosto e emendei nos estudos, não parei mais. E a minha irmã também foi super bem, o meu irmão também nos estudos. Então foi isso, mas gente, nossa, quando era dia de lavar roupa, nossa, o negócio era uma beleza. E tabuada, quando era o 3º ano já estava decorada, que se não, decorava, gente. Ali era decorava. E ela lavava roupa, passava, cuidava de toda a casa e a gente lá no estudo. Não podia brincar enquanto tudo não tivesse completo da escola. E ajudar lá em casa. E assim foi, gente. Não fico... Hoje eu dou risada da situação. Mas eu não critico. Não critico. Porque quando meu filho esteve nessa fase... Gente, eu fui... Só não levou chinelada. Mas eu fui praticamente igual. Eu segui os mesmos passos. A mesma coisa. Então eu não critico, porque foi uma excelente fase. Tirando os chineladinhos, o resto foi tudo bem. Deu pra ir bem. Como lidou com a rejeição de seu pai diante da sua condição? Meu pai sempre foi e é um maravilhoso homem. Um mineiro daqueles, terrível. E toda vez que nós jantávamos era quando ele pegava e colocava a gente para conversar na janta. Porque a gente não tinha esse negócio de televisão igual celular, não. A sala ficava longe e ele conversava com nós de todos os assuntos. Assunto de adolescente, assunto de tudo. Assuntos que vocês já falaram aqui, meu pai chamava a gente para conversar. Mesmo pequenos. Isso era maravilhoso. Porém, eu tenho quase certeza que essa rejeição dele é medo. É medo de perder. Porque assim, eu já ouvi que é frescura e essa palavra dói tanto. Você falar alguma coisa que você sente ou que você tem e chegar pra você e falar é frescura. Não é frescura. Só eu tenho, eu passo por isso. Não é frescura. Ou igual eu fiz uma cirurgia na cabeça, né, também tudo. Então, ele sempre ficou assim. Mas eu creio que essa rejeição seja por conta do medo. Só que não precisava, né? Não
precisava disso. Era só... Mas quando nós nos encontramos, é mil maravilhas. Porém, não cito nada sobre o autismo, não cito nada sobre o hospital, nada. Não falo nada, porque senão... Ou é frescura, ou ele às vezes nem pergunta também. Aí chega uma parte que eu fico chateada, né? Depois do diagnóstico, quais peças da sua vida se encaixaram? Praticamente todas. Todas as peças se encaixaram. Desde pequena até agora. Praticamente todas. E o fato de na escola eu receber muitas... Eu era muito adorada pelos professores, porque era sempre tudo certinho, tudo não sei o quê, o caderno da Renata era impecável, mas pelos colegas eu era detestada, né? Porque ninguém gostava. Então, hoje eu tento passar isso, principalmente quando eu estava na sala de aula com muitos alunos, eu passava isso para os alunos. Não faça críticas. Não julgue ninguém. Você não sabe o que o outro está sentindo. E se tinha alguma coisa por fora, que era o que eu gostaria na época que fizessem comigo, levar pra fora, conversar, não me expor ou alguma coisa assim, não era o que acontecia. Mas eu faço com os meus alunos o que não fizeram comigo. Então, encaixou muita coisa. Mesmo sem eu saber antes do autismo, eu sempre tratei os meus alunos de uma forma amorosa. Eu falava que eu sempre tinha uma zona de mãe, ninguém podia mexer com os meus alunos, mas eu trazia para eles aconchego. Então, quando tinha uma situação, eu tentava resolver, mas nunca um olhava torto pro outro ou tinha implicância. Aí, quando eu descobri, eu falei assim, aí tem um motivo. Principalmente do meu jeito carinhoso, meu jeito mãezona, né? Como é viver com o cérebro sempre acelerado? Ou, como você diz, ligado no 550 volts? Nossa, olha, ele é assim... De manhã, a gente sempre eu faço minha oração, né? Eu ponho a mão na minha casa, faço a oração pra minha casa e assim vou indo. Porém, essa nossa oração leva o quê? 1, 2 minutinhos. A minha leva uns 10, 15. Porque enquanto eu começo a oração, eu já pensei numa coisa. Quando eu vou continuar a oração, já tá indo pra outra. Ela vai dispersando. Porque o meu cérebro não para. Quando eu descobri que eu ia vir aqui com vocês, que eu fiquei imensamente feliz, eu já estava organizando o meu cérebro. Assim, assim, assim. Aí dispersava. Aí voltava, mas quero falar isso, gostaria de falar isso, mas voltava. Então, assim, a organização minha cerebral, ela me afeta em alguns momentos, porque ela me causa muitas dores. Ela chega a me causar dor de cabeça. E dores de cabeça são gatilhos para epilepsia. Tá? Então, principalmente dormindo, eu tenho esses gatilhos. E ele é bom. Por quê? Porque eu consigo, por exemplo, eu estudo, que o meu hiperfoco é estudar. Então, se eu termino um estudo, eu vou para outro, e assim eu vou para outro. Se eu ficar sem estudar, parece que tá faltando uma coisa na minha vida e eu acabo me sentindo muito ruim. Então, ele consegue processar. Agora, se eu tô sem nada para fazer, aí piora. E à noite, porque eu cheguei, a Pro fez um mapeamento cerebral chamado um exame, e ele deu que ele é ligado 100% do dia, principalmente à noite. Por isso que eu tinha, agora deu uma estabilizada, mas as convulsões vinham à noite, porque o seu corpo está estável, relaxado, mas o cérebro está em processo contínuo. Então o que acontece? Aquele choque, e é onde vem a convulsão. Então, às vezes, se eu sonho demais, eu acordo com muita dor. Porque ele esteve no processo assim, hard. Então, às vezes eu chego no trabalho à tarde, eu tenho que dormir de 2 horas a 3 horas para ele amansar. Se não, é aquela dor ali, ou eu vai para convulsão, ou eu tomo remédio, ou eu tenho que deixar tudo apagado. Não fale comigo, porque aí eu tenho que dar um reset. Senão
Tem horas que é bom, mas tem horas que não. Te deixa assim, totalmente ruim. Nossa, às vezes você não consegue. Você fala uma coisa que seu cérebro já pensou e já tá lá na frente. É desse jeito. Qual foi o pior desafio? Lidar com não entender piadas ou lidar com as convulsões? Olha, pra mim, não entender as piadas, as ironias. Mas eu tenho certeza que pra quem me ama, quem está ao redor, são as convulsões. Porque o que mexe comigo, o que me afeta emocionalmente, são essas ironias, porque eu não consigo entender. E se a pessoa fala assim, eu estou brincando e explicar, não vai sair nada, não consigo entender. Agora, as convulsões, eu preciso de alguém comigo. Então vai afetar mais alguém, um ser a mais, que aí é onde vai ter que me levar para o hospital. E aí, geralmente eu fico internada e N afins. Então afeta uma segunda pessoa. Então, emocionalmente para mim, são as ironias, mas para uma segunda pessoa, igual o meu filho, por exemplo, que é super preocupado, as convulsões para ele é o que afeta também. O perfeccionismo e o hiperfoco são obstáculos ou superpoderes? Olha, eu não digo superpoderes. Não são obstáculos para mim, tá? Por uma virginiana nata, como eu, não são obstáculos. Mas, para quem está próximo e não gosta, sim, são grandes obstáculos. E são como se fosse assim, ela está querendo fazer melhor do que eu, ou ela está querendo se mostrar. Não, eu sou eu sempre, o meu jeito é esse. O meu perfeccionismo, meu hiperfoco é esse. Eu não tô querendo mostrar nada pra ninguém, isso é pra mim. Só que quem vê ao lado, ou quem não me conhece e me vê desse jeito, acha, pelo amor de Deus, ela é metida, ela é isso, ela quer mostrar coisa, ela quer não sei o quê. Não, não é assim. É que eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu gosto de diferenciar, não gosto de nada de monotonia. Então o obstáculo entraria ali como a opinião alheia dos outros. E o superpoder? Pode ser.